Hello guys, let's start. Eu vou começar a explicar sobre verbos no passado, tá bom? O que é verbo primeiro? Verbos são palavras que expressam ação quando o sujeito está praticando, as pratica. Então, por exemplo, ação, tudo aquilo que remete a algo praticado, tá? Esse sujeito, ele pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, depende do contexto da frase, tá bom? E aí, o nosso livro fala sobre mitologia, sobre histórias passadas, né, da antiguidade. Então, para que eu possa formular, construir uma estrutura gramatical no passado, eu preciso entender os verbos, porque são eles a referência de passado. Então, olha só, aqui no meu bloco de notas, eu trouxe uma ideia, um parâmetro do que é. Em cima eu coloquei past tense, present tense and future. Eu tenho uma linha, são parâmetros para a gente poder compreender o que é passado, presente e futuro, dentro de uma estrutura gramatical, tá? Isso remete ao verbo, como eu vou conjugá-lo. Eu tenho o presente, o passado, que está ligado à forma simples, à forma básica. Claro que dentro dessas caixinhas eu tenho o present perfect, o past perfect, e assim vai, assim como na língua portuguesa eu tenho o futuro perfeito, o futuro mais do que perfeito, enfim. Isso também, claro que não casa com a língua inglesa, mas a ideia é a mesma, tá? Assim, é a mesma dizendo que existe outras formas de conjugação, mas na língua inglesa nós não temos esses mais que perfeito, futuro não sei o que, pretérito, isso não existe na língua inglesa. E aí eu coloquei uma frase, ó, the dog eats a meat. Essa frase ela está ligada ao presente pelo verbo comer. O cachorro come uma carne, um tipo de carne. Tá vendo que eu tenho uma frase simples dizendo o que o cachorro está fazendo. Professora, por que esse verbo tem um S no final? A língua inglesa não existe, aliás, eu acho que nem na língua portuguesa, né? A gente conjuga um verbo no plural, mas não existe a ideia de estar sendo conjugado porque o sujeito é plural. Agora, na língua inglesa, eu conjugo um verbo apenas na terceira pessoa. No caso aí, eu tenho the dog. The dog é a terceira pessoa, é um it. Lembra lá da terceira pessoa? He, she. Deixa eu escrever aqui para você. It, ele, ela ou alguma coisa. Então, essas terceiras pessoas, o verbo, do mesmo jeito que ele vem do infinitivo, eu tiro o to, que é o fragmento, o prefixo, eu tiro o to, né? To have, to believe, eu tiro tudo isso e ponho o verbo cru para ser conjugado com os pronomes. Quando ele chega na terceira pessoa, que é ele, ela ou alguma coisa, ou it, que é um pronome neutro, usado para coisas, objetos, animais, enfim, eu preciso conjugar esse verbo vai terminar com S no final. Isso no presente, tá? Estou falando da estrutura da frase no presente. Se esse sujeito ele estivesse no plural, the dogs, eu teria que tirar o S do verbo. Ou seja, na língua inglesa, da mesma forma do português, a estrutura de pluralidade, ou seja, como eu vou falar o carro, os carros, a pessoa, as pessoas, né, person, people. Claro que existem sim as suas regras básicas, mas basicamente tem um S no final. Só que quando eu vou conjugar o verbo que vai estar na terceira pessoa, esse it não está dizendo que o cachorro comeram. Ele não está conjugando o plural, ele está conjugando a terceira pessoa, que não deixa de ser singular, é ele ou ela. Mas quando chega a terceira pessoa, eu ponho S, ES ou IES no final desses verbos, tá? Só que como eu estou falando do passado, vamos para o passado. Eu tenho dois tipos de verbos, verbos regulares e verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles verbos que não existe uma regra para eles, eles mudam completamente a estrutura da sua palavra. Já os verbos regulares, eles têm uma regra
que é colocar um prefixo no final de cada um. Então, olha, eu trouxe para vocês uma lista de alguns verbos. Observe essa lista aí no seu vídeo. De um lado eu tenho os verbos na língua inglesa, no meio eu tenho esses verbos conjugados no presente do português, né? E na última coluna esses verbos conjugados no passado, que é o que nos interessa. Vamos para o primeiro verbo, to ask, que é perguntar. Tá vendo que o infinitivo dele, na língua inglesa, o infinitivo é sempre prefixo to. Quando eu vou pronunciar esses verbos no passado, tá vendo que é o mesmo verbo, mas eu coloquei ed no final, ó, to ask. É o mesmo verbo, eu só acrescentei ed. Por que eu acrescentei ed? Porque o verbo terminou com uma consoante. Se termina com a consoante, embora isso não seja uma regra específica na língua inglesa, mas é uma ideia mais simples da gente compreender. Se terminou com uma consoante, eu vou precisar de uma vogal para terminar com outra consoante. Asked. Já o verbo to be, que é o ser ou estar, lembra do is e do are? Então, no passado, olha aí para mim na segunda linha. Was, were. Professora, aparece até outras palavras. Se você olhar, se você não conseguir compreender, aparece outras palavras. Sim, essa é a ideia do verbo irregular, ele modifica completamente. Alguns verbos ainda são parecidos com a conjugação no presente, mas de alguma forma eles vão modificar, tá bom? Que é o caso do begin, no passado fica begun. É o caso do buy, no passado fica bought, embora mudou completamente. E aí vai. Por quê? A língua inglesa tem dessas, é uma proeza da língua inglesa, do mesmo jeito que a gente tem as regras para a língua portuguesa, a língua inglesa também tem essas regras. Voltando lá para o meu bloco de notas. Então, vamos colocar essa frase no passado. The dog ate a meat. Tá, a frase foi para o passado, tá vendo? Aliás, desculpa, é assim que fica o verbo. Ate or meat. Tá vendo que o verbo modificou? Ele modificou porque é um verbo irregular e a sua estrutura pede essa modificação. Só que no passado simples da língua inglesa, eu preciso de uma referência de passado. Ou seja, é uma ação que começou no passado e terminou lá. Não teve continuidade para o presente. Por que isso? Porque o present perfect e o past perfect, ele tem muito essa proeza de ações que começam no passado e continuam no presente. É difícil a gente compreender isso, porque na língua portuguesa nós não temos esse tipo de conjugação, tá bom? Então, no passado simples, eu preciso de referência de passado, ou seja, o cachorro comeu uma carne. Quando? Foi a noite passada? Foi ontem? Tá vendo aqui, ó? Terminei a minha frase com The dog ate a meat last night. Ele comeu uma carne a noite passada. Sempre vai haver uma referência de passado na estrutura do passado simples da língua inglesa, seja ele um yesterday, seja ele um last de último dia, última semana, tá? Essas seriam as ideias de referência de passado, tá? E aí eu tenho uma frase no past tense, ou past, simple past, né? O passado simples. Por quê? Porque a língua inglesa ela pede essa referência de passado. Ele comeu quando? Se eu estou falando de passado simples, eu preciso de uma referência de hora ou de momento. Se eu não tiver aqui um yesterday de ontem, um last de última semana, último mês, enfim, de last último, eu vou precisar de uma hora no passado. Então, ele precisa dessa referência. O futuro eu não vou explicar muito a respeito,
Mas o futuro da língua inglesa ela é muito simples. Vou até colocar aqui para ficar mais fácil. Eu preciso do prefixo will. The dog will eat. E o resto da frase. É assim que funciona. E tenho também o going to. O will, ele é um futuro remoto, sabe? O cachorro comerá a carne, mas quando ele vai comer? Não tem um futuro preciso. Então, é uma coisa muito remota. Ele pode comer amanhã, como ele pode comer daqui a 5 anos, ou quando ele estiver quase morrendo, não sei. Agora, o going to, oh, ele é um passado mais próximo do contexto. Por exemplo, o cachorro irá comer carne ou vai comer uma carne amanhã, ou semana que vem. Eu também tenho uma referência de futuro, né? Uma referência de amanhã, semana que vem, daqui a 2 horas. Eu tenho essa referência. Mas isso é só para a gente compreender como é que é o futuro da língua inglesa. Eu quero que você vá lá para a página 82, página 82, 82. Nós temos aí 10 verbos e esses verbos estão no presente. E eu preciso colocá-los no passado, porque as frases estão ligadas a acontecimentos do passado. Então vamos lá. Become literate. Use the past tense of the verb in the left columns to complete the sentence. Eu tenho aqui, vou colocar aqui mais, está um pouco embaçado, mas eu acho que dá para a gente compreender bem. O primeiro verbo, understand, entender. Quando eu vou conjugá-lo no passado, ele é um verbo irregular, ele modifica. Tá vendo aí, ó, understood. Professora, mas parece com understand, não é regular? Não. Regular precisa terminar com ed no final, ou ied, ou apenas d. É o mesmo verbo, só que com d ou ed no final, certo? Identify, identified, verbo regular. Eu tirei o y e coloquei ied. Professor, e make? Mudou, eu tenho made. Have, eu tenho had. Irregular. Say, tenho said. É irregular, parece regular, mas é irregular, ele modifica. Tenho 2 verbos, is, keep. Is, verbo to be, irregular, então no passado vai ficar was, tá? Ele é, ele era, ou ele está, ou ele estava, tá? E o verbo keep, kept, mudou também. Believe, believe é um verbo regular, tá vendo que ele é o mesmo verbo, mas eu coloquei apenas o D no final. E o were, né, é um verbo irregular, plural de are, no passado. Praxis é o mesmo verbo, eu coloquei D no final. Learn é o mesmo verbo, coloquei ED no final porque terminou com consoante, então ficou learned. E focus, focus ficou ED no final, focused. Então eu tenho essa ideia aí de como funciona o passado desses verbos. Professora, como eu vou saber o que é um verbo regular de um verbo irregular? Eu costumo primeiro apresentar os verbos irregulares. Por quê? Porque existe uma lista com esses verbos. Infelizmente, pela gente falar a língua inglesa como língua estrangeira, nós precisamos decorar esses verbos. Claro que nós não decoramos esses verbos em 1 ou 2 semanas. A gente, no decorrer do aprendizado da língua inglesa, nós vamos nos identificando com esses verbos e vamos reconhecendo se é regular ou se é irregular. Então, não se preocupe em pegar uma lista e decorar essa lista em 2, 3 semanas, tá bom? Quando depois que eu faço isso, eu apresento os verbos regulares com as suas regras, ok? Feita a página 82, nós vamos para a página 83. Primeiro, dá uma olhada
Na tabela da questão 2, você vai colocar referência, não necessariamente esses verbos, tá? Você vai colocar referência do que são verbos regulares ou irregulares. Nesse caso, de acordo com o exercício acima. Ok? Eu coloquei 3 tipos de verbos. O livro traz 3 tipos de verbo. Improve, treat e recommend. É isso, né? E no irregular eu tenho make, bring e are. Regular. Se você pode pegar o improved, vai aí na coluna do regular. Improved, no passado eu ponho D, improved. Treat, terminou com consoante, então eu ponho ED, treated. Recommend, terminou com consoante, ponho ED, recommended. Então, assim, olha que simples, eu ponho ED no final desses verbos. É muito simples. O verbo terminou com consoante, eu ponho ED. O verbo terminou com vogal, eu ponho apenas a vogal E, eu ponho D. E o verbo terminou com Y, eu tiro o Y e ponho IED, tá? Já o irregular, ele é diferente. O irregular, ele muda completamente. O make no passado é made, o bring no passado é bring e o were no passado é were. E aí, na questão número 1, ele pede para você pegar essas frases que estão em cima no passado e passar para o presente. Muito simples. Identifica o verbo, por exemplo, a letra A. Eu tenho improved, que é esse mesmo verbozinho aqui de baixo, ó, improve. Colocando no passado, no presente, vai ficar improved. Na letra B, eu tenho treat, que é esse verbozinho aqui, treat. Colocando no passado, no presente, vai ficar treat, treated, treat, e assim por diante. O livro ele é meio embaçado mesmo, tá? Esse livro eletrônico. E em seguida você vai pegar esses verbos da tabela e vai formar frases. Tá vendo que esses verbos estão no presente e você vai colocá-los no passado, formando suas frases. Ok? Você pode pegar a referência das frases de cima, que tem basicamente os mesmos verbos, mas você pode inventar as suas próprias frases, tá? Que sejam bem elaboradas, ok? Página 8.4. Eu já tenho alguns verbos no passado. Vou colocar aqui para vocês entenderem bem. Charms, make, continued, made, said, illness e number. Charms tem a ideia de magia, né? Make, fazer, né? Preparo. Continue, conter, made, fazer, né? No passado. Is, ser ou estar. Said, dizer, dizia. Illness tem a ideia de doença, né? De pessoa doente. E were, eram ou estavam. E aí você completa esse diálogo com essas palavras aí. Vou ler, né? Cada um dos balãozinhos. How is your son? Does he still have his illness? Yes, he is still sick. I do not know what to do. Have you used charms to help him? Yes, charms are very expensive, so I made one a smaller beetle. Don't forget about herbs. My mom said they were great. You were right. What were the ingredients of the one we used to drink? It contained chocolate and honey. Thanks. I hope all of this will make my son healthy. E embaixo é uma resposta individual, ok? Answer the question and complete the sentence. Responda a questão e complete
as frases. Are you in traditional way to trailer units? Where do you live? E aí a sua frase, sua resposta. Your name 3 of them. Nome de 3 deles, né? De 3 dessas, talvez, doenças, preparos, enfim. E essas são as páginas que nós vamos fazer. 82, 83 e 84. Boa sorte. Se houver dúvidas, me procure pelo e-mail, tá? Que é pássio de passionista, pássio.inglês, sem acento, 2020@gmail.com. Repetindo, pássio.inglês, 2020@gmail.com. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil para você compreender. Ó, pássio.inglês, sem acento, 2020, esqueci do arroba, gmail.com. Esse é o e-mail que você vai entrar em contato para tirar suas dúvidas, ok? Se você tem alguma outra dúvida e não consegue ter acesso a e-mail, meu número de WhatsApp é 986665491, ok? Um abraço, vou